Convidamos para a composição da mesa as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor juiz da 16ª Zona Eleitoral de Campina Grande e presidente da mesa, doutor Alexandre José Gonçalves Trineto. Convidamos para a composição da mesa o excelentíssimo senhor prefeito eleito do município de Campina Grande, Bruno Cunha Lima Branco. Convidamos para a composição da mesa o excelentíssimo senhor vice-prefeito eleito do município de Campina Grande, Lucas Ribeiro Novaes de Araújo. Gostaríamos de convidar para a composição da mesa a excelentíssima senhora vereadora eleita Eva Eliana Ramos dos Santos Gouveia. Convidamos também para a composição da mesa o senhor juiz, diretor do Fórum, doutor Vandenberg de Freitas Rocha. Senhoras e senhores, gostaríamos de convidar para a composição da mesa a excelentíssima senhora senadora da República, Daniela Ribeiro. Senhoras e senhores, desse instante, convidamos a todos a ficarmos de pé para que possamos ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro, seguido do hino da cidade de Campina Grande.
nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, pula para o que os tempos estrelado, pedindo verde louro desta cúpula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, dando início aos trabalhos desta solenidade, passamos a informar a relação das senhoras e senhores suplentes de vereadores diplomados em Campina Grande pela ordem de suplência e por partido, os quais poderão obter seus diplomas através do site do TRE da Paraíba. Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Primeiro suplente, senhor Bruno Laerte Faustino de Souza. Segundo suplente, senhor Severino do Ramo dos Santos Silva. Terceiro suplente, senhor Roberto Rodrigues Porto. Partido Democracia Cristã. Primeiro suplente, senhor Carlos Alberto Pinheiro de Oliveira. Segundo suplente, senhor José Aloísio Dias da Silva. Terceiro suplente, senhor Genilson Florentino da Silva. Partido Social Liberal. Primeiro suplente, senhor Júlio César da Cruz Silva. Segundo suplente, a senhora Bárbara Steffen de Oliveira Barros Luna. Terceiro suplente, senhor Geraldo Soares Júnior. Partido Social Cristão. Primeiro suplente, a senhora Carla Cislaine Moura Fernandes. Segundo suplente, senhor Álvaro Luiz Leite de Farias. Terceiro suplente, senhor Afonso Alexandre Regis Cavalcante. Partido Social Democrático. Primeiro suplente, senhor Antônio Alves Pimentel Filho. Segundo suplente, senhor Márcio de Melo Farias. Terceiro suplente, senhor Ivan Oliveira Batista. Partido Republicano da Ordem Social. Primeiro suplente,
senhor Balduino Clementino de Carvalho Neto. Segundo suplente, senhor Francariston Alves de Brito. Terceiro suplente, senhor George Iregildo da Silveira. Podemos. Primeiro suplente, senhor Joseildo Alves dos Santos. Segundo suplente, senhor Moisés Tavares de Moraes. Terceiro suplente, senhor Valdez Júnior Gomes Silveira. Solidariedade. Primeiro suplente, senhor Márcio da Silva. Segundo suplente, senhor Genilson Lucena de Moraes. Terceiro suplente, senhor Valdemir Inácio Alves Costa. Republicanos. Primeiro suplente, senhor Josimar Henrique da Silva. Segundo suplente, senhor Jair Santos de Arruda. Terceiro suplente, senhor Williams Abrantes da Silva. Partido Comunista do Brasil. Primeiro suplente, senhor Rodenberg Guimarães Tomé. Segundo suplente, senhor Jonas da Silva Lima. Terceiro suplente, senhor Ivan Freire da Silva. Democratas. Primeiro suplente, senhor Rubens Lopes do Nascimento de Melo Pereira. Segundo suplente, senhor Jean Pierre Bezerra Chaves. Terceiro suplente, senhor Ricardo Alexandre de Melo Almeida. Progressistas. Primeiro suplente, senhor Emerson Cabral Nóbrega. Segundo suplente, senhor Fábio Agra de Medeiros Nápoles. Terceiro suplente, senhor Saulo Muniz de Lima. Senhoras e senhores, na sequência, a diplomação dos candidatos eleitos para o cargo de vereador em Campina Grande por ordem crescente de votação. Vereadores eleitos em Campina Grande. Democracia Cristã, Ilmar Falcão Pereira. Progressistas, senhor Rostam Miranda Cavalcante. Democratas, senhor Valdeni Mendes Santana. Partido Social Liberal, senhor Olímpio Oliveira. Podemos, senhora Maria de Fátima Melo Silva. Podemos, senhor Anderson Marinho de Almeida. Solidariedade, senhor Saulo Gonçalves Noronha. Progressistas, senhor Luciano Breno Chaves Pereira. Partido Republicano da Ordem Social, senhora Carolina Farias Almeida Gomes. Republicanos, senhor Renan Tarra de Maracajá. Partido Social Democrático, senhor João Gomes de Souza Neto. Partido Social Democrático, senhor Janduí Leite Ferreira. Partido Social Cristão, senhor Saulo Messias Garcia Ribeiro. Democratas, senhor Cledson Rodrigues da Silva. Republicanos, senhor José Marinaldo Cardoso. Partido Trabalhista Brasileiro, a senhora Valéria Silva Aragão. Partido Republicano da Ordem Social, senhor Afonso da Silva Avelino. Partido Comunista do Brasil, senhora Josilene Maria de Oliveira. Partido Social Democrático, José Aldo Cabral Pereira. Partido Social Democrático, Alexandre Pereira da Silva. Partido Social Democrático, Fabiana Camelo da Silva. Partido Social Democrático, Ivonete Almeida de Andrade Ludgério. Partido Social Democrático, a senhora Eva Eliana Ramos dos Santos Gouveia. Senhoras e senhores, esta é a relação dos senhores vereadores e vereadoras eleitos em Campina Grande. E dando continuidade ao procedimento de diplomação, convidamos neste instante a senhora vereadora mais votada em Campina Grande, a senhora Eva Eliana Ramos dos Santos Gouveia, para receber o seu diploma das mãos do senhor juiz Alexandre José Gonçalves Trineto, presidente da Junta Eleitoral Totalizadora da 16ª Zona Eleitoral. Senhora vereadora Eva Eliana Ramos dos Santos Gouveia, representando os vereadores e vereadoras eleitos em Campina Grande, recebe o diploma das mãos do juiz doutor Alexandre José Gonçalves Trineto, presidente da Junta Eleitoral Totalizadora da 16ª Zona Eleitoral.
E dando continuidade ao procedimento de diplomação, convidamos a vereadora mais votada, a senhora Eva Eliana Ramos dos Santos Gouveia, para fazer uso da palavra em nome de todos os vereadores e suplentes diplomados nesta tarde. Excelentíssimo doutor Alexandre Trineto, juiz eleitoral, excelentíssimo senhor Bruno Cunha Lima, prefeito eleito, excelentíssimo senhor Lucas Ribeiro, vice-prefeito eleito, colegas e vereadores, Marinaldo, Fabiana, Carol, Jô, Valéria, Ivonete, Fátima, Saulo Germano, Alexandre, Saulo Noronha, Sargento Neto, Dinho, Vanderlei, Ilmar, Aldo, Janduí, Rui, Olímpio, Anderson, Renan, Rostan e Luciano. Cumprimentar a senadora Daniela Ribeiro, doutor Vandenberg. Minha querida Campina Grande, para iniciar as minha fala, tenho o dever de registrar, em nome de todos os colegas eleitos, os nossos votos de parabéns à Justiça Eleitoral, pela condução das eleições deste ano, em um ano atípico, em meio de pandemia, em que tem mudado nosso jeito de viver. Os servidores da Justiça Eleitoral tiveram a missão de conduzir o processo em toda observância à legislação e em absoluta atenção às normas sanitárias. Pelo momento em que vivemos, por todas as razões, em consideração e respeito ao trabalho valoroso da Justiça Eleitoral, o nosso reconhecimento e gratidão. Hoje, eu e os demais 22 colegas vereadores, o nosso prefeito e vice, somos diplomados para os cargos que iremos exercer a partir do dia 1º de janeiro deste ano. Como representantes do povo de Campinense, teremos a tarefa de defendê-los legislando, fiscalizando, auxiliando, contribuindo e sendo participantes do processo em que cuidará do destino da nossa cidade pelos próximos 4 anos. A nossa missão especial e desafiadora é ser instrumento operosos, sobretudo de um momento de retomada e de organização à vida do nosso povo. Na Câmara, iremos contribuindo. Na Câmara, estaremos incumbidos de garantir condições adequadas para a governabilidade, colocando em pauta matérias de interesse da cidade e voltando conforme os anseios dos nossos cidadãos, respeitando aquilo que é cerne na nossa missão, dever e cuidar das pessoas. O caminho que me trouxe até aqui, marcada pelos desejos pessoal e coletivo de recomeçar a vida, onde o meu esposo, Rômulo Gouveia, começou. Eu escolhi cuidar das pessoas e de Deus recebi a oportunidade de muitos espaços dar o meu melhor. Deus e o povo de Campina me concedem a oportunidade de ser a vereadora mais votada da cidade. Nada teria possível sem o sustento de Deus, o apoio dos meus filhos, da minha família, da minha equipe, dos amigos e amigas desta cidade. Acreditaram no nosso projeto de serviço. Não pecarei em omitir a minha fala. Registro fraterno que faço aos meus 2 presidentes, Gilberto Kassab e Romero Rodrigues, as mãos de amizade que não me faltaram e que contribuíram como estímulo para que eu chegasse até aqui. Em um momento de incerteza, marcada pelas dores das perdas e com a insegurança de deixar as suas casas para votar, registro a minha gratidão permanente e devedora aos 4.238 votos
que me confiaram na eleição. Muito obrigada de coração. Eu não irei decepcioná-los. Prefeito Bruno, me tenha como aliada de Campina e como uma amiga que não lhe faltará quando nossa cidade eu puder unir aos seus ideais. Tenha de mim a lealdade de quem acreditou nos princípios de suas palavras. Tenha do nosso partido a confiança, o modelo de gestão que irá executar neste município. Tenha do parlamento desta cidade a ousadia, coragem, espírito público para vencer os desafios pós-pandemia. Seremos parceiros. Campina, ao lado de todos, iremos atravessar dificuldades e juntos iremos festejar alegrias de viver um tempo novo, sem que perca pelo caminho as memórias e os ensinamentos que ficaram guardados no coração de cada um de nós. Que Deus continue a nos abençoar. Muito obrigada. Senhoras e senhores, dando continuidade ao procedimento de diplomação, convidamos neste instante o vice-prefeito eleito, o senhor Lucas Ribeiro Novaes de Araújo, para receber o diploma das mãos do excelentíssimo senhor juiz da 16ª Zona Eleitoral. Senhoras e senhores, e finalmente, convidamos para receber seu diploma das mãos do juiz-presidente da sessão, o prefeito eleito pela coligação Campina Rumo ao Futuro, com 111.526 votos, Bruno Cunha Lima Branco. Recebendo, portanto, das mãos do juiz Dr. Alexandre José Gonçalves Trineto, presidente da Junta Eleitoral totalizadora da 16ª Zona Eleitoral, prefeito eleito pela coligação Campina Rumo ao Futuro, com 111.526 votos, o senhor Bruno Cunha Lima Branco. Senhoras e senhores, portanto, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito eleito e diplomado de Campina Grande, senhor Bruno Cunha Lima Branco, para seu discurso. Boa tarde a todos. Eu confesso que este é um momento de muita emoção. Quero
abraçar e saudar a presença do juiz eleitoral que preside essa sessão de diplomação, Dr. Alexandre Gonçalves Trineto. Saudar também a presença do Dr. Vandenberg, coordenador, diretor do Fórum Afonso Campos, o Fórum de Campina Grande. Saudar a presença da senadora Daniela Ribeiro, que nesse ato representa o Congresso Nacional Brasileiro, o Senado da República. E muito nos honra, Daniela, sua presença. Quero também deixar um abraço especial e agradecer, Eva, pelas palavras, as palavras que traduzem a expectativa de uma cidade. Não são apenas as minhas expectativas, são as expectativas de uma cidade que exige de nós, a partir de hoje, formalmente, a posição de mulheres e de homens que, apesar das diferenças, vão buscar igualdades para encontrar soluções. Igualmente também um abraço muito especial ao meu amigo, ao meu vice-prefeito Lucas Ribeiro, vereador, vice-prefeito Lucas Ribeiro, e dividirá comigo durante esses próximos 4 anos a responsabilidade de gerir, de administrar não apenas a gestão pública, mas a vida de mais de 400 mil campinenses, de cerca de 1 milhão de pessoas que dependem dessa cidade para viver, para estudar, para comercializar. Cerca de 1 milhão de pessoas que no dia de hoje esperam de nós, Lucas, pelos próximos 4 anos, a ética, a honestidade, a dignidade e o compromisso necessários para vencermos os desafios que já estão e que serão postos nesses próximos dias. A cada um dos que estão nos acompanhando, num momento atípico, é verdade, comentava com o Dr. Alexandre Trineto, vou quebrar um pouco da formalidade para dizer que tenho a honra de chamá-lo de professor. Eu, quando vim na semana passada aqui ao fórum encontrar com o Dr. Trineto, Dr. Trineto, eu gostaria muito de poder receber esse diploma das suas mãos. Momento não é apenas uma vitória eleitoral, professor. É a vitória de uma cidade. Nós teremos 4 anos para provar que Campina fez a escolha certa. Nos últimos 2 dias estivemos, eu e Lucas, na capital da República, em Brasília, num périplo, antes de sermos diplomados e empossados, mas já cumprindo com as nossas obrigações de construir dias melhores para essa cidade. Esse é o 4º diploma que recebo da Justiça Eleitoral. Primeiro, alguns anos atrás, depois de ter tido 4.631 votos, tive a oportunidade de, assim como Eva, representar os meus colegas como vereador diplomado, mais votado nas eleições de 2012, em seguida deputado estadual, em seguida suplente de deputado federal, com muita honra, muito orgulho, depois dos mais de 44 mil paraibanos que me confiaram o seu voto. E essa é a 3ª vez que recebo um diploma das mãos de um professor. Uma responsabilidade enorme. Eu quero aproveitar esse momento para assumir um compromisso público. E, na pessoa de um professor, assumir esse compromisso de, nos próximos 4 anos,
além, claro, de assuntos importantes como o desenvolvimento econômico, como a saúde, mas de fazer desses próximos 4 anos um divisor de águas na educação pública do município de Campina Grande. Para que nós possamos diminuir o abismo que ainda hoje separa o filho do rico do filho do pobre. Aquele que, assim como eu, teve todas as oportunidades na vida, daquele a quem praticamente tudo é negado. O professor Dalmo de Abel Dalari, certa feita, disse que todas as desigualdades, em outras palavras, são inaceitáveis. Mas a pior de todas elas é a desigualdade do ponto de partida, que oferece tudo a alguns muito poucos e nega praticamente tudo a outros tantos. Será impossível construirmos uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, respeitosa, sem que se parta do pressuposto da educação pública de qualidade, do professor reconhecido, incentivado, das estruturas públicas, mas, sobretudo, do aluno, que é visto como o cidadão do futuro. Eu confesso que não trouxe um discurso escrito. Costumo ser muito emotivo. Raimundo Asfora costumava dizer que a emoção é a disciplina rebelde do meu espírito. Eu só liberto dos lábios as palavras prisioneiras do coração. Mas hoje, enquanto estava no voo, eu escrevi não mais do que 3 páginas para expressar inicialmente algo que eu gostaria muito de dizer. Acreditar no jovem e na juventude é apostar com esperança no futuro. Nunca os desafios foram tão diversos. É bem verdade que a história, professor Alexandre Trineto, a história do mundo foi escrita sobre as páginas que narraram a diversidade no seu sentido dificultoso. Mas também é verdade que nunca tivemos tantas oportunidades, tantos meios e, consequentemente, uma multiplicidade de desafios tão grandes. Os nossos dias nos oferecem muitas alternativas, mas, sem dúvida alguma, também nos impõem, na mesma proporção, as mais diversas barreiras. Talvez isso assuste o mundo. Talvez ponha medo em outras terras que, ao longo dos tempos, se acostumaram ou até se acomodaram por terem a seu favor as benesses do poder econômico ou político. Com Campina Grande é diferente. Campina é grande porque Deus é bom. Campina é grande porque ela se fez assim. Ela foi forjada no trabalho e na dedicação dos campinenses, nos nascidos e nos adotados pelo coração. Guimarães Rosa sentenciou que a maior marca do povo nordestino, o povo do semiárido, é ser forte. Chateaubriand, falando a Pereira Lira, bradou que o valor de um paraibano que se preza é ser combatido. Eu ousaria dizer que nós lutamos por necessidade, por instinto de sobrevivência. Nós vivemos e sobrevivemos porque somos combativos. Eu ousaria ainda dizer que Campina é a essência do que escreveu Guimarães e do que falou Chateaubriand. Para Campina nunca houve impossíveis. Nunca houve problema tão grande que nos impedisse de seguir adiante e de exercer a nossa maior vocação, a grandeza. E aí eu quero fazer minhas as palavras de Dr. Alcides Carneiro, tendo a audácia de tomar emprestada as palavras de um dos maiores oradores que esse país já ouviu, para dizer que Campina se fez tão pequenina, incrustada no alto da Serra da Borborema, para não parecer ser tão grande. E se fez tão grande nos seus sonhos, nas suas expectativas, nas suas metas e nas suas realizações, para se consolar pelo fato de ser tão pequenina. Campina sintetiza a força do nordestino e exalta a coragem do paraibano.
Campina é diferente, Campina é singular. É isso que o nosso brasão diz, solo interplurima, única dentre muitas. Campina é muito mais que uma cidade, um aglomerado urbano de ruas, de casas. Campina é um sentimento, é um estado de espírito. Por isso não me canso de repetir, é possível estar Campina mesmo sem colocar os pés na Borborema. É possível estar Campina estando do outro lado do globo, onde os olhos não podem ver o açude velho refletindo as luzes do pôr do sol. Ou do alto da volta de Zé Leal, ver o fim da tarde que, sem querer ir embora, se apega às águas do açude de Bodocongó. Ou ainda, sem sentir o vento que corre entre as serras de Galante e ver o açude de Zé Rodrigues espelhando o fim do dia. E talvez alguns estivessem esperando um discurso que exaltasse a vitória das urnas, ou se detivesse apenas a falar sobre o futuro. A estes eu quero pedir licença para falar com emoção, como acabei de citar o exemplo de Raimundo Asfora, que nos ensinou que a emoção é a disciplina rebelde do espírito. E cá entre nós, como falar de futuro sem antes tomar como inspiração o exemplo de homens e de mulheres que fizeram Campinas ser o que ela é hoje? De homens e mulheres como Cristiano Lauritzen, Asmiro de Figueiredo, Elpídio de Almeida, Félix de Souza Araújo, Evaldo Cruz, Enivaldo Ribeiro, Ronaldo Cunha Lima, como Cássio. Como falar de futuro sem falar da visão de Vernier Vanderlei, de Edivaldo Duó, de Renato Azevedo, de Geraldino Duda? Como falar de futuro sem seguir o exemplo de um homem como Ivandro Moura Cunha Lima? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de viver esse momento. E com muita alegria vir aqui ao fórum, receber esse diploma que, como eu disse, simboliza muito mais do que uma vitória nas urnas. Simboliza muito mais do que uma vitória eleitoral. Simboliza, Lucas, a confiança de uma cidade. Não apenas dos 526 mil campinenses que foram às urnas e que no último dia 15, através do seu voto, expressaram essa confiança. Simboliza a esperança a partir de hoje de toda a cidade. Porque independente do partido, independente do grupo político, independente da vitória eleitoral, hoje se encerra um ciclo e se abre outro importante, se abre um ciclo que aponta para um futuro não apenas de 4 anos, mas o futuro dessa cidade, o que nós passaremos. Estamos começando agora, mas com a certeza de que nós passaremos e que outros e outras virão. Mas nós temos a responsabilidade de fazer dessa cidade um lugar melhor. E eu sou grato a Deus porque posso dividir esse momento com Ele, que é o meu maior exemplo. Vivo, lúcido, são, saudável. Infelizmente, pelo momento que nós estamos vivendo, não pode estar aqui. Mas eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivendo esse instante e de poder dizer que pelos próximos 4 anos eu vou trabalhar incansavelmente para provar que a cidade fez a escolha certa. Que não era apenas um discurso de eleição, que é um compromisso que eu assumo com a minha terra, que eu quero ver cada vez melhor. Eu nasci aqui, eu me criei aqui, eu estudei aqui, eu me formei aqui, eu empreendo aqui, eu tenho boa parte dos meus amigos aqui, é aqui que eu estou constituindo família, é aqui que eu vou ter meus filhos, assim como Lucas teve Daniel nesses últimos dias.
é aqui que eu quero viver para o resto da minha vida. E por isso eu assumo um compromisso. Além do trabalho, além da dedicação, além de me preparar, eu assumo um compromisso e faço um pedido que a cidade confie em mim. A base da nossa relação deve ser a confiança, para que a cidade saiba que terá um prefeito honesto, um prefeito digno, um prefeito dedicado e um prefeito trabalhador. Mas que além de toda a responsabilidade da frieza dos números, da decisão dos papéis, da assinatura das canetas oficiais, que a cidade tenha a plena convicção e a certeza de que terá um gestor com sensibilidade para entender a responsabilidade que é gerir a vida de mais de 400 mil pessoas, onde muitas delas, a exemplo do que disse Dalmo Dallari, a muitas delas é negado praticamente tudo. Nós temos essa responsabilidade. E eu posso dizer isso porque desde muito cedo eu tive na minha própria casa o exemplo de amor ao próximo e de empatia. Em duas pessoas, especialmente duas pessoas. E ambas eu tenho certeza que estão aqui. Uma presencialmente, Dona Neliese, a responsável por me trazer ao mundo. E a outra que fisicamente não pode estar aqui, mas está no coração, no exemplo, no ensinamento. Dona Valniza, minha avó. Tenho certeza que estaria muito honrado e feliz. E em nome deles, todos os campinenses, da minha família, dos meus amigos, daqueles que contribuíram, da nossa equipe, Lucas, que deu toda a garra, todo o trabalho, todo o suor, que eu quero fazer esse agradecimento. Quero dedicar este diploma e dizer que, embora ele esteja guardado comigo, ele não me pertence. Ele é de todos nós. Todos vocês têm um pedaço desse diploma. Gostaria eu de poder tirar cópia dele e distribuir a cada um dos que nos ajudaram a conquistar, Lucas, esses 2 diplomas. Se não fossem eles, não existiria Bruno e Lucas aqui nessa tarde. Então é com eles que eu quero dividir, com cada um deles. Mais uma vez agradecer a Deus e fazer um empenho à cidade. E agora dirigir, Eva, essa mensagem a você, vereador, aos demais vereadores que estão nos acompanhando aqui através da transmissão online. Fazer uma convocação de união por essa cidade, independente do partido, independente da sua posição política, independente da sua visão ideológica, para que nós tenhamos maturidade para entender que aquilo que nos une deve ser maior do que aquilo que nos separa. Que nos momentos oportunos de debate ideológico, de debate político e partidário, nós possamos nos dividir, respeitando as individualidades de cada um, mas que nos momentos de crise como esse que nós estamos vivendo, nós possamos nos unir para encontrar com respeito às diferenças, as soluções que a cidade exige de cada um de nós. As soluções que a cidade exige daqueles homens e daquelas mulheres que a partir de hoje estão recebendo a chancela pública do dever e da responsabilidade para gerir o futuro da cidade rainha da Borborema, da capital do trabalho, da capital do interior do Nordeste, do centro de irradiação cósmica do universo, a cidade rainha da Borborema, a cidade de Campina Grande. E é com essas palavras que eu quero dirigir a minha gratidão a todos os amigos, a todos os aliados, aos vereadores eleitos, aos que não foram eleitos, mas que igualmente
foram e são importantes para a conquista deste diploma e dizer que igualmente nos ajudarão a fazer Campina um lugar melhor. E eu não poderia jamais encerrar o meu discurso como vou encerrar agora, sem fazer um agradecimento todo especial, não a um aliado, não a um colega de partido, mas a um amigo que encerra um ciclo de 8 anos de trabalho, de resultados, que encerra um ciclo de dedicação ininterrupta, de dedicação exaustiva. E é a ele que eu quero mandar um abraço muito especial. Gostaria de estar compartilhando esse momento fisicamente aqui com ele. Ao amigo prefeito Romero Rodrigues, que com muita paciência, com muita dedicação, governou Campina nesses últimos 8 anos e que ao final desse ciclo de 8 anos entrega uma cidade muito melhor do que recebeu. Muito melhor. É verdade que ainda com muitos desafios, doutor Vandenberg. É verdade que ainda com muitas dificuldades a serem vencidas, Marcos Alfredo. Mas com a certeza de que a cidade de hoje é muito melhor do que aquela cidade que nós recebemos 8 anos atrás. Mas que vai ser muito menos boa do que a cidade que nós vamos entregar daqui a 4 anos. Porque no que depender da nossa honestidade, do nosso trabalho, Lucas, da nossa dedicação, essa cidade vai crescer e crescer muito, vencer todos os desafios. E mais uma vez, fazer o meu agradecimento a Deus, à família, aos amigos, e dizer que junto com Juliana, nós teremos, Camila, uma responsabilidade enorme de cuidar dessa cidade, de cuidar das pessoas de Campina Grande. E mais uma vez, nós vamos cuidar e nós vamos fazer de Campina uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês que estão aqui, aos nossos amigos, aos nossos aliados daqui de Campina Grande, os que nos ajudam de Brasília, senadora Daniela, o deputado Pedro, o deputado Hugo, o deputado Aguinaldo, a todos aqueles que estão na fileira, o deputado Rui Carneiro, a todos aqueles que estão contribuindo e ajudando para que Campina cresça, se desenvolva e evolua. Eu divido esse mérito e o mérito dos resultados com vocês e divido, sobretudo, o mérito da conquista desse diploma com a nossa cidade de Campina, que é, antes de tudo, grande. Muito obrigado. Aí, portanto, as palavras e o discurso do prefeito eleito e diplomado de Campina Grande, excelentíssimo senhor Bruno Cunha Lima Branco. Senhoras e senhores, finalmente passamos agora a palavra ao doutor Alexandre José Gonçalves Trineto para o encerramento desta solenidade de diplomação. Excelentíssima senhora senadora da República, Daniela Ribeiro, excelentíssimo senhor diretor do Fórum, Vandenberg de Freitas Rocha, ilustríssimos membros da Junta Eleitoral, ilustríssimos serventuários da Justiça, a quem aproveito a oportunidade para agradecer o empenho e o trabalho durante todo o processo da eleição. Senhores componentes da imprensa, radialistas, jornalistas, Bruno da Cunha Lima Branco,
Lucas Ribeiro Novaes de Araújo, prefeito e vice-prefeito, eleitos na cidade de Campina Grande. Eva Eliana Ramos Gouveia, na pessoa de quem saúdo todos os vereadores eleitos que assistem à solenidade por videoconferência. Minhas senhoras, meus senhores, saúdo com satisfação e boas-vindas a cada uma das autoridades que nos dão a honra de suas audiências e que se encontram presentes a este ato da Justiça Eleitoral. Mesmo que de forma remota, como exigido pelas normas sanitárias, em decorrência da pandemia que enfrentamos e que nos impõe o distanciamento como uma das formas de combatê-la. Minha fala, nesse instante, dirige-se a cada um dos senhores e senhoras que, neste momento, são diplomados pela Justiça Eleitoral. O ato de diplomação significa entrega oficial de um instrumento de procuração passada pelo povo, através do voto, para que os eleitos os representem e administrem as cidades como sendo o próprio povo no poder. Eis o significado de uma eleição e da diplomação dos eleitos. Tal conceito impõe trabalho em prol da coletividade e obriga o afastamento de qualquer ação que vise o benefício pessoal de grupos que não representam legitimamente os anseios sociais. O sociólogo alemão Max Weber sugeriu que haveria dois tipos de políticos: aqueles que vivem da política como um meio de vida e aqueles que vivem para a política como um modo de vida. Só nesse segundo caso, a política seria uma vocação verdadeira e não um tipo de emprego como qualquer outro. O poder que os senhores e as senhoras estão recebendo hoje não lhes pertence. Pertence ao povo, que hoje lhes outorga provisoriamente, conforme emana da nossa Constituição da República, na qual se lê que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes. Constituição Federal de 1988, artigo 1º, parágrafo único. A verdadeira democracia se traduz no governo do povo, como disse Abraham Lincoln. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Para que o povo possa exercer o seu voto com liberdade, a Justiça Eleitoral tem agido com altivez e bravura, em que pese as suas limitações, procurando realizar eleições limpas e seguras. Mesmo diante das dificuldades decorrentes da própria disputa pelo poder e da própria cultura hoje arraigada na política brasileira, onde o poderio econômico continua sendo a mais forte causa de convencimento popular. Haveremos sempre de buscar a mobilização da sociedade na busca de parceiros comprometidos com a lisura e a ética do processo eleitoral. Neste sentido, não poderia deixar de registrar a união de desígnio das forças policiais, federal, civil e militar, em comunhão de interesse com a Justiça Eleitoral, que se dispuseram a participar ativamente do processo de vigilância e de segurança dos trabalhos do pleito, de forma imparcial e efetiva. A imprensa tem atuado como agente divulgador de condutas lícitas e se destaca a cada dia como formadora de opinião, vigilante e fiscalizadora do cidadão, conscientizando-os da importância do voto e da necessidade de não negociá-lo. Esta foi e será uma luta dos juízes brasileiros, uma luta que deve ser de toda a sociedade, uma luta sem volta, na qual se espera que o eleitor se conscientize do valor de seu voto para a melhoria de sua vida e de sua comunidade. Precisamos cultivar a cultura de eleições limpas e justas, com discussões de propostas, projetos e ideias, na qual todos os participantes hajam com ética dentro da legalidade, na busca incessante de um país, um Estado e um município verdadeiramente republicano, democrático e fraterno. No tocante à malsinada cultura da compra de votos, infelizmente ainda presente em nossa sociedade, temos a reafirmar que o combate a esta prática deve ser diário e constante. A cada eleição,
A luta contra a corrupção eleitoral se intensifica e temos notado avanços significativos, a demonstrar que quanto mais educação e informação, mais eleitores conscientes e vigilantes nós teremos. O voto é o único instrumento de melhoria de vida que possui o cidadão, quando usado de forma consciente. Mas quando é vendido, transforma-se na chave que abre as portas do dinheiro público para a corrupção. Os senhores e as senhoras eleitos são agraciados neste dia com um título importantíssimo. São legítimos representantes de um povo de uma cidade. Um irá administrar, no caso o prefeito e seu vice. Outros irão legislar e fiscalizar, no caso dos senhores vereadores. Nobre missão o povo lhes outorga. Respeitem esse mandado. Tenham ética nos seus procederes. Sejam leais para com este povo sofrido. Procurem, a todo dia, fazer o máximo de si para ajudá-los. Melhorem as condições de vida deste povo e, com certeza, terão como retorno sempre a gratidão, respeito e o próprio voto. O homem público, como são os senhores, como são os juízes e promotores, os servidores públicos, devem ser servos do povo e não fazer do povo seus servidores. Verdadeiro estadista é aquele que se põe à disposição da sociedade e não aquele que coloca o Estado à sua disposição. Nosso país sofre diuturnamente com os desvios de conduta de seus homens públicos. Nossas atitudes são vigiadas e acompanhadas pela sociedade. Devemos dar exemplo de conduta ética, cumprir as leis e cultivar a ordem e a justiça, pois somos expoentes de um povo, e um povo se dirige para onde se destinam os seus líderes. A autoridade humana deriva e depende de Deus. O apóstolo Paulo nos adverte que não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. A Bíblia nos ensina, no Evangelho de Mateus, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Como seres humanos, os senhores e as senhoras irão cometer erros. Isso é normal. Somos homens não santos e, portanto, falíveis. O que não podemos é querer estar acima da lei e dos desígnios de Deus. Temos que ter a vontade de compartilhar, o objetivo de acertar e a humildade de reconhecer o erro e os desacertos. Só assim podemos recomeçar, reparar e, utilizando-se do aprendizado, finalmente acertar. Não deixem que o poder os domine. Antes, o domine e utilize-o para o bem comum. Não queiram estar acima da Constituição e das leis. Antes, as respeitem e façam cumpri-las. Não se voltem contra os outros poderes por terem sido contrariados. Antes, convém analisar seus atos com prudência e fundamentos. Jamais depreciem as instituições. Antes, respeitem sua existência e procurem uma convivência harmônica e construtiva. Nossa democracia depende disso. A sociedade agradece. Lembrem-se disso. Esqueçam as desilusões, os ressentimentos e as disputas eleitorais fratricidas. Somos todos irmãos, concidadãos. A disputa de ideologia política é necessária e saudável, mas não deixem que isso transforme em inimigos. Lutemos juntos por um mundo melhor. Vivenciamos exemplos de políticos de países desenvolvidos e muito nos negamos a seguir. Citamos como exemplo que, embora não tão recente, se traduz no mais impetuoso sentimento democrático. O pronunciamento do senador John McCain, mesmo derrotado na eleição presidencial americana, que assim se pronunciou. Sejam quais forem nossas diferenças, somos todos americanos. Desejo boa sorte ao homem que foi meu oponente e será o meu presidente. E para completar esse exemplo de democracia, ouça o que disse o presidente Barack Obama no seu discurso da vitória, que também ficou para a história e se constitui em exemplo a ser seguido.
A paixão pode ter se acirrado, mas não pode quebrar nossos laços de afeição. E aqueles americanos cujo apoio eu ainda terei que merecer, eu talvez não tenha ganho o seu voto hoje, mas eu ouço suas vozes e eu preciso de sua ajuda. Eu serei seu presidente também. Mesmo sabendo que pela minha atividade acabamos passando pelas comarcas como verdadeiros nômades, e a exemplo de vários que aqui exerceram jurisdição, um dia eu vou poder dizer orgulhosamente que pude contribuir, de alguma forma, com o povo de Campina Grande. E por mais que isso signifique ter passado por Campina, sei que o juiz fica porque a sua palavra continua nos seus escritos, e os seus passos são ouvidos, recordados pela sua memória, pela sua maneira de ser, e perpetuados pelos testemunhos daqueles que o conhecem. Assim estarei presente e sempre desejoso de que a justiça desta comarca continue cumprindo o seu mistério, distribuindo, não obstante todas as dificuldades encontradas, a paz social, objetivo da existência da própria sociedade. E se além de agradecer pelas benesses recebidas, ainda me for permitido fazer alguma súplica, peço a Deus, na sua infinita bondade, que nos possa aquinhoar com o espírito puro, para que a cada dia mais vejamos o horizonte da justiça, o qual, enfim, possa nos guiar sempre à reconciliação, ao perdão e à paz. E que este seja o objetivo de cada um dos presentes, devendo inclusive ser objetivo de mudança. Mudança esta que se traduza, Bruno, que se traduza, Lucas, não somente pela juventude de quem assume nesse instante o poder, mas que esteja representada de fato pela nova política, ou melhor, pela boa política, a qual, independentemente de idade, permita-lhes atuar como protagonistas da impessoalidade, da moralidade, legalidade e, acima de tudo, da eficiência. Princípios norteadores de toda e qualquer administração, calcados no que estabelece a nossa Magna Carta. A cada um dos eleitos neste ato diplomado, e neste momento tão difícil que enfrentamos diante da malsinada pandemia, exigindo ainda mais dos integrantes dos poderes constituídos equilíbrio, coragem e proteção divina. Eu desejo de todo o coração que Deus os ilumine, dando sabedoria, discernimento, porque Campina, pela força do povo e pelo amor dos seus filhos, merece e precisa ser grande. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, com as palavras do doutor Alexandre José Gonçalves Trineto, encerramos a solenidade de diplomação dos candidatos eleitos nas eleições de 2020 no município de Campina Grande. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o nosso agradecimento às senhoras e aos senhores. Tenham todos uma ótima noite.